Som. Amém. Som. O volume aí tá baixo, né? Glória a Deus. Deus abençoa. A paz seja com todos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Será pregada a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que não tem CNPJ. Uma igreja que não prega por interesse. O nosso interesse é somente que você ouça a mensagem do Evangelho. Somente isso. Conforme está escrito a palavra do Senhor. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que lê, os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. A palavra do Senhor, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Você não precisa de uma religião para ser salvo. Você precisa de Jesus Cristo somente. Você não depende. A dependência da salvação não está em nenhuma religião que a terra assim oferece. Por quê? Porque Jesus, ele não fundou a religião. Quem fundou uma religião foi padre, foi pastor, foi reformadores. Quem fundou uma religião não foi Jesus, foi homens. Então eu repito. A dependência da salvação está em Cristo Jesus. E se você crer como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Não tá filmando, é ele, né? Hoje em dia é uma tristeza que muitos, quando saem para semear, saem com interesse de divulgar. O Evangelho não é para divulgar placa, não é para divulgar religião, não é para te dar um endereço de uma religião, não. O Evangelho é o poder de Deus para salvar a sua alma, meu amigo. O Evangelho não é para poder lucrar, não é para fazer pastor rico, padre rico. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De antemão eu quero ler uma mensagem, uma parábola a qual se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 4. A parábola do semeador. Aleluia. Glória a Deus. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Toda a família estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Jesus, ele sempre ensinou por parábola, mas nem todos conseguem compreender as parábolas. Somente os que é de Deus, somente aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Mas aquele que é carnal, a Bíblia diz que ele não compreende nada e ele não é por ninguém compreendido. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Então Jesus, ele pregava por parábolas, ele ensinava por parábolas, ele ensinava e os discípulos compreendiam, porém os que estavam de fora nada compreendiam, porque eram indoutos, eram pessoas que não tinham entendimento por não ter a Jesus Cristo. Talvez você, muitas vezes ouvindo a palavra de Deus, não vai entender nada. Por quê? Por que você não vai entender nada? A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Então para aqueles que se perdem, é loucura. Se algo para você, segundo a sua vista, é loucura, você vai dar alguma credibilidade? Não vai. É por isso que você vê as pessoas dando credibilidade em futebol, em farra, essas festas satânicas igual o carnaval. Mas quando se trata a palavra de Deus, ela fica em descrédito. Por quê? Porque aos olhos humanos é loucura. Incrível é que você vai ver que não é loucura. Sair na rua gritando gol, não vai ser loucura. Sair por aí na rua soltando foguete por causa de uma carreata, não é loucura. Mas quando se trata do Evangelho, é loucura. Para aqueles que perecem é loucura. Mas para aqueles que estão salvos em Cristo, é o poder de Deus. Então, meu amigo, a palavra vai dizer, no versículo 3: Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho,
Vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Quem tem ouvidos, ele disse, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou resumir o que eu acabei de ler. O semeador, ele saiu a semear. Nós estamos aqui como semeador de Cristo, servos do Senhor a semear. Aqui na minha mão está a semente, que é a palavra do Senhor. Diante dos meus olhos está você, que é a terra, que é o campo, o plantio. O seu coração é o campo, plantio. A palavra de Deus é a semente. Nós somos os semeadores e viemos aqui a semear a mensagem do Evangelho. A Bíblia vai dizer sobre 4 tipos de solo onde foi semeada essa palavra. Você vai entender que não é todos que ouvem a palavra e colocam em crédito. E por que não dão crédito? Por quê? A Bíblia diz que o primeiro solo foi a semente caiu à beira do caminho. O que é a semente caindo à beira do caminho? A Bíblia diz que essa semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram. Por quê? A pessoa, quando ouve a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, e não dá crédito, o diabo ele vem e rouba a mensagem que ele ouviu. Quando a pessoa não dá crédito, não dá credibilidade nenhuma na palavra de Deus, o diabo arrebata, ele rouba a semente, a palavra que você tem ouvido. Aleluia! E aí, na segunda plantação, caiu a semente sobre pedregais e tinha até um pouquinho de terra, aonde o semeador lançou a semente. Tinha até um pouco de terra. Só que a semente em cima de pedra, ela não vai frutificar, porque não tem raiz. A raiz ela não firma em lugar nenhum. Logo morre. Coração duro, de pedra, quando a pessoa ouve a palavra de mau grado, ela nunca vai produzir a salvação, nunca vai produzir o arrependimento. A pessoa, quando vai em busca de Deus com o seu coração somente aberto para ouvir só aquilo que lhe apraz, nunca vai produzir o arrependimento e nunca vai alcançar a salvação. Então estamos aqui diante de uma parábola que na prática é a verdade. São 4 tipos de pessoas: os que ouvem de mau grado, os que ouvem de bom grado, e aqueles que ouvem com o seu coração duro, e os outros que ouvem, mas distorce tudo para a sua própria perdição. Assim é a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem só o que convém, e ouvindo somente aquilo que convém, ainda tem a coragem de distorcer tudo que tem ouvido. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, está no versículo 11, confere depois. A Bíblia diz que os indoutos, os incautos, eles distorcem as escrituras quando eles não entendem para a própria perdição. É por isso que você vai ver hoje pessoas falar: não tem nada a ver uma cervejinha, não tem nada a ver um futebolzinho. O que tem a ver? Todo mundo é filho de Deus, Deus não condena ninguém. É porque distorcem as escrituras para a própria perdição. Por isso que você hoje vai ver as pessoas falar que Deus só é amor. Não, Deus não é só amor. A Bíblia fala de um Deus que ama, porém é um Deus que se vinga, é um Deus que se ira todos os dias. A Bíblia diz que a sua espada está em tuas mãos e o arco está apontado para a face da terra. A Bíblia diz que a espada de Deus já está desembainhada e o seu arco já está apontado. Então é por isso que hoje existe uma divisão. Cada religião prega um Deus diferente. Umas religiões vai falar que Deus é só amor. Outra vai falar que Deus, ele é um Deus que não lança ninguém no fogo do inferno. Mas quando eu abro a Bíblia, eu vejo que Deus não é só amor. Eu vejo que estão mentindo. Quando eu leio a Sagrada Escritura, eu percebo que tem um inferno e que é o próprio Deus que lança no inferno. Mateus 10, 28. Sabia que Deus lança o corpo e a alma no fogo do inferno? Sabia? Não é diabo não. Diabo não tem poder sobre a alma de ninguém. Diabo não pode lançar alma nenhuma no fogo do inferno. Está escrito em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo,
e que com a alma nada podem fazer. Temam aquele que tanto tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do tormento. Temam a Deus, é Ele que lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Sim, nós não estamos falando de um lugar ilustrativo, não. O inferno não é apenas um exemplo, uma parábola, não. É um lugar real. E sim, foi inaugurado. Por isso, meu irmão, eu venho anunciar a você esse evangelho vivo e eficaz. Esse evangelho que transforma. Esse evangelho que muda o caráter. Esse evangelho que não muda só a roupa, não. Esse evangelho, ele muda o caráter. O evangelho de Cristo. Ele não muda só o exterior, não. Ele muda o interior. Percebe que você se torna evangélico, se torna ou católico, e você continua com o coração rancoroso? Percebe que você continua tendo uma religião e ainda assim continua mentindo? Por quê? Porque a religião não muda o exterior, o interior, mas o exterior ela muda. Qualquer pessoa pega um mendigo e faz ele parecer um homem de Deus por fora, mas por dentro quem muda é só Deus. Qualquer pessoa pega um assassino, coloca um terno, a Bíblia na mão e vão falar que é de Deus, mas quem transforma o caráter por dentro é Deus, meu irmão. E é o que estamos pregando, o Deus que transforma o caráter. Deus não quer pessoa só de aparência, não. Porque só de aparência é sepulcro caiado. Por fora se esconde a realidade do que está por dentro. Como Jesus ele estava diante dos fariseus, em Mateus capítulo 15, versículo 7, Jesus ele chama os fariseus de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eram sepulcros caiados, pintados por fora, flor que traz o perfume, um bom perfume, agradável por fora, estavam limpos por fora, mas agora quando se abre a tampa do sepulcro, se descobre que tudo aquilo é uma enganação. Aquele perfume, ele está somente escondendo o cheiro podre que está dentro da sepultura. Assim são muitos que têm uma religião e que falam que tem Deus e que falam que Deus está no coração. Por fora está que nem um sepulcro caiado, pintado, passa um perfume e chama atenção, só que na verdade estão enganando a si mesmo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê por fora. Você quer agradar o homem? Se preocupa com a aparência de fora. Mas você quer agradar a Deus? Não se preocupa só com a aparência de fora. Preocupa sim com a aparência de fora, mas também, mais ainda, com o interior. Aquilo que você guarda no seu coração, Deus está vendo, amigo. Você diz que talvez tenha uma religião e que Deus está no seu coração, mas quem sabe você está guardando a mágoa. Quem sabe você está cobiçando. Quem sabe você está cometendo a prostituição através do olhar, através do pensamento. Isso é possível. O primeiro adultério vem, a primeira prostituição vem através do olhar. E Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de Mateus capítulo 5. Jesus ele disse, não disse Deus, não adulterarás, pois qualquer homem que atentar numa mulher com seus olhos e a desejar em seu coração, adulterou com ela. Olha aí para você ver. A primeira traição dentro de um casamento não é quando o homem deixa a mulher e se une a outra, não. É através do pensamento. Para você ver que é grave. Para você ver que não basta somente ter uma religião. É um caminho a ser seguido. Para você ver que não é um caminho, meu irmão, que você vai simplesmente seguir conforme o jeito que você quer. E Deus assim sendo bonzinho, segundo o personagem que estão pregando, Deus é um Deus bonzinho, que não lança ninguém no inferno. Aí as pessoas acreditam que ele vai pôr num bom lugar porque o cidadão era bom, porque o cidadão não fez mal para ninguém, não matou, não roubou. Mas, meu amigo, não se engana não. Jesus ele disse também no Evangelho de Mateus capítulo 6, que pelas palavras que saírem da sua boca, toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta diante de Deus. Então, peraí, só a religião já é o suficiente? Até as palavras que saem da sua boca, amigo, você vai ter que prestar conta diante de Deus. O que a sua boca tem falado é o que está cheio dentro do seu coração. O que os seus lábios falam, o que sua boca fala, é o que está contaminando o seu interior. Aquilo que sai da sua boca reflete quem você verdadeiramente é. A Bíblia diz que não tem como um homem bom falar coisas boas, o homem bom falar coisas más, o homem mau falar coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Repara que tem muita gente por aí que só fala que vai matar,
Repara que tem muita gente também que fala que só fala coisa que não presta, coisa que não tem proveito algum. Tem muita gente por aí que é boca suja, só fala o que não presta, o que não tem proveito. Mas o cidadão fala que Deus está no coração dele. O cidadão bate no peito e fala: eu sou católico até a morte, ou seja, eu estou indo para o inferno e vou para o inferno e ninguém vai me impedir. Então muitas pessoas assim caminham nessa ignorância, achando que a sua religião ela te coloca no bom lugar, só que infelizmente nem no sepulcro a sua religião vai te colocar num bom lugar, porque naquele momento você vai entrar no esquecimento. Então, meu amigo, hoje é mais um dia que você se aproximou da sua morte, da sua sepultura. E o que você tem preparado e para quem será? A quem está destinada a sua alma e para quem será? Hoje é mais um dia que você dá um passo para a sua morte. E a morte, ela não pode surpreender aqueles que estão em Cristo Jesus, mas vai surpreender aqueles que estão desapercebidos, aqueles que não querem compromisso com Deus, aqueles que querem gozar dos prazeres da terra e aproveitar cada dia mais na perdição. Esses sim são surpreendidos. Meu amigo, acorda para a realidade. A Bíblia vai dizer sobre morte. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que para o homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo então após a morte o juízo. A Bíblia nos ensina, meu irmão, que ninguém vai para o purgatório. Se você abre a Bíblia, você entende que existe céu, existe inferno, e vindo então após a morte o juízo. Aleluia, oh glória, glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que todo homem está ordenado a morrer uma só vez, uma única vez. O cidadão não reencarna em uma próxima vida. O cidadão não vai para um purgatório, porque após a morte o que está aguardando ele é o juízo. Juízo esse que é ou céu, é dado o céu segundo as suas escolhas, ou inferno também, segundo as suas escolhas. A escolha final, amigo, ela decide para onde vai a sua alma. A escolha que você tomar hoje, ela vai decidir mais tarde para onde vai a sua alma, se você hoje descer a sepultura. A escolha que você tomar agora, ela vai decidir para onde a tua alma irá, se porventura você descer a sepultura. Estamos falando de morte, Jesus falou de morte. Jesus usa Lázaro como exemplo, e ele vai falar acerca da parábola do rico e do Lázaro. Você vê que ambos dois morreram. Um morre e vai para o seio de Abraão, outro o fogo do tormento Hades, que é conhecido como inferno. Então a Bíblia, meu irmão, ela declara dois lugares. Não tem entre termo, não tem purgatório, não tem reencarnação, mentira de Satanás. Crê no Evangelho do Senhor, pois a palavra do Senhor ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Então o Evangelho, meu irmão, é para te preparar justamente para esse momento, o momento da morte, que ninguém quer se preocupar. Hoje em dia, meu irmão, existe um grande espanto em falar em morte, porque o cidadão ele quer enganar a si mesmo, ele quer viver uma vida depravada, uma vida na bebedice, uma vida na idolatria, e não quer acordar para a realidade que um dia ele vai descer a sepultura e que existe um tormento esperando. O ser humano hoje está vivendo uma ignorância de não querer saber, de ouvir falar de inferno, de não querer ouvir falar de arrependimento. Hoje um discurso como esse é visto como julgamento, mas por quê? Porque distorceram as verdades de Deus em mentira, deturbaram a verdadeira mensagem do Evangelho. Então automaticamente você tem a mentira como verdade, a verdade ela se torna mentira. É por isso que muitos dificilmente aceitam essas palavras, porque essas palavras parecem loucura, elas parecem mentira para você que ouviu uma suposta verdade, que é a própria mentira. Então acorda para a realidade, meu amigo. Hoje, se te pedir a tua alma, a quem está reservada e para quem ela irá, para quem está reservada a tua alma, quem vai buscar a tua alma no dia final? A Bíblia diz que ou é para o céu ou é para o inferno, ou é para Deus ou é para Satanás. Não tem entre termo, não tem outra escolha. A escolha do homem ou é Deus ou é Satanás. Jeremias ele vai dizer: eis que eu coloco diante de vós duas escolhas, duas portas. Escolhe hoje, escolhe agora, entre a vida e entre a morte, entre a bênção e entre a maldição. Todo ser humano tem que fazer a escolha. A tua escolha ela decide para onde a tua alma vai passar a eternidade. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o templo de Deus é o ser humano. O templo de Deus não é isso aqui não, amigo. Isso aqui estão realmente mantendo, trazendo as bagagens do Antigo Testamento. Jesus, ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Jesus olha para o templo de Jerusalém, o templo que foi construído de tijolos, o templo que foi construído de cimento. Ele foi destruído, ele não ficou pedra sobre pedra. Jesus, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou destruir. Em 3 dias construir um novo templo. Em 3 dias, meu irmão, Jesus construiu um novo templo. O homem, a mulher que se separa para Deus e que busca viver na vontade de Deus, ele se tornou um templo. Deus, ele fez um templo, o templo o qual a Bíblia está dizendo. 1 Coríntios 3, versículo 17. O templo de Deus sois vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane. A Bíblia diz, o templo é você. Você se tornou a casa de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você fez um compromisso com Deus. A partir do momento que você tem um compromisso com Deus, você se tornou um templo. Você se tornou a morada de Deus. Você compreende isso? Que Deus, ele não habita, em Atos dos Apóstolos diz, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas ele habita dentro desse templo que a Bíblia está dizendo, o templo a qual sois vós. Um homem, uma mulher que tem um compromisso com Deus, é o verdadeiro templo. Então peraí, então não se pode mais construir templo? A Bíblia não dá ordem no Novo Testamento, na Nova Aliança, a construir um templo, porque Jesus já construiu. Agora os que têm construído, que pelo menos pregam o verdadeiro evangelho, que pelo menos tenha o compromisso com essa palavra, que pelo menos tenha o compromisso, o zelo de anunciar o verdadeiro evangelho, já que construiu um templo. O evangelho de Cristo não arrecadava dinheiro não, irmão. A igreja de Atos dos Apóstolos, até chegar em Apocalipse, eles não ficavam cobrando, fazendo coletas. Eles não cobravam o dízimo por lei, por obrigação. A igreja de Cristo, ela não cobra dízimo não, amigo. Agora estamos num tempo da graça, onde é por oferta voluntária. É voluntariamente que cada um assim contribui, mas para que a palavra chegue aonde tem que chegar. Não é para comprar ar-condicionado, não é para comprar poltrona, não é para salariar pastor para ficar sentado no banco. A igreja de Cristo que arrecadava na igreja de Atos, eles dividiam entre si. Não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém passando necessidade no tempo de Atos, porque eles repartiam os seus bens. Eles não ficavam pedindo, olha, Deus me revelou, passa um pix para minha conta. Hoje estão fazendo isso, mas não é Deus que está nesse negócio. Hoje estão falando, Deus me revelou, você tem que fazer uma campanha. Deus não está nesse negócio. Esse negócio de que Deus revelou que você tem que dar dinheiro, mas nunca revela que você precisa se arrepender. Deus não está nesse negócio. Esse negócio que vão dizer que Deus, ele quer o seu dinheiro, é o Deus mamon. Deus, ele não quer o seu dinheiro. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que a Bíblia fala, tem Deus, porventura, tanto prazer em sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Pois bem, é melhor o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus, amigo, do que você caminhar todo ano a pé para a Trindade, pagando promessa. O seu sacrifício, irmão, quando você faz ele, você está invalidando o sacrifício único de Jesus Cristo na cruz. Não tem peregrinação, meu irmão, que compra a bênção, não. Não tem sacrifício nenhum que você faz, oferta e faz fogueira santa. Nenhum sacrifício é maior do que a obediência a Deus, não, amigo. O que Deus quer é que obedeçamos a palavra. Deus não quer que você entre na fogueira santa não, porque ali é enganação. Deus não quer que você coloque dinheiro dentro do envelope não. Tem Deus porventura ver a sua alma indo para o inferno e ele recebendo o seu dinheiro? Tem Deus porventura prazer em te ver na embriaguez, caminhando para o inferno e ele receber o seu dinheiro? Não. A Bíblia fala, é melhor obedecer,
É melhor obedecer a Deus, obedecer a essa palavra do que sacrifícios. E muitas pessoas, elas até têm um coração bom, só que estão trocando valor, estão oferecendo ofertas, mas a sua obediência não querem colocar no altar de Deus. Estão indo atrás de Deus, mas para buscar algo por interesse, não pela salvação. E Jesus ele diz, trabalhar pelo pão, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. O que é o pão que permanece? Jesus é o pão da vida. Trabalhem, mas não dê a sua vida por esse pão que acaba, esse pão que perece. Trabalha, mas para que você alcance a salvação. Jesus, meu irmão, ele está às portas, ele está voltando. Cidade de Nerópolis, ouça o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor está se cumprindo. Muito em breve Jesus Cristo, ele virá nas nuvens no céu. Jesus virá muito em breve nas nuvens no céu com poder e com grande glória. Aqui nesse dia, nesta manhã de hoje, o que nós estamos anunciando a vocês é o arrependimento. Estamos anunciando a vocês o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo diz que é necessário haver uma renúncia. É necessário um homem renunciar aos seus desejos desenfreados. É necessário o homem renunciar a todo o pecado. É necessário o homem virar as costas para o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as vossas transgressões jamais prosperará. Quer obedecer a Deus, meu irmão? Quebra suas imagens de escultura e joga fora. Quer obedecer a Deus, meu irmão? Comece a andar sóbrio e não bebo. Quer obedecer a Deus? Passa a ser justo e não injusto. Obedeça ao Senhor, seja verdadeiro e não mentiroso. Obedeça a palavra do Senhor. Melhor obedecer do que sacrificar. Seja santo e não profano. Hoje, meu irmão, as pessoas querem Deus, querem o céu, mas não querem obedecer a Deus. Hoje as pessoas querem o que Deus tem para dar, mas não querem andar conforme a vontade de Deus. Por isso, amigo, busca o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos, pois é chegado um momento final. O dia é a hora em que Cristo virá, está se aproximando. O dia é a hora em que Cristo virá nas nuvens no céu, está se aproximando. Não vai ser Maria que vai aparecer nas nuvens no céu. Não vai ser a sua imagem de escultura que vai abrir a boca e falar que o rei está voltando. Não vai ser o seu crucifixo pendurado no seu corpo que vai te livrar da condenação eterna, mas a palavra do Senhor. Por isso dá ouvidos à palavra de Deus. Renúncia, é tempo de se arrepender. Só existe um Deus. O Deus que está na Bíblia, ele é um Deus que não se vê. A Bíblia diz que maldito o homem que coloca dentro de sua casa uma imagem de escultura. A Bíblia diz que tudo que a imagem de escultura onde ela habita, tudo se torna maldito. Estou pregando uma palavra que é viva e eficaz. Não estou pregando uma religião. As religiões, elas estão indo contra a palavra de Deus, amigo. As religiões, elas estão caminhando e pregando contra a palavra de Deus. O que você vai obedecer? A palavra de Deus ou as religiões? A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. Então você quer agradar a Deus? Ouça a palavra de Deus e ande conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz no primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou do que há na terra. Não se prostrará diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, meu amigo, não adianta você contender. A palavra do Senhor, ela é espada mesmo, ela dói, mas ela penetra entre a junta e medula, e ela é apta a discernir os bons pensamentos do mal. A palavra de Deus, quando ela é pregada, meu irmão, ela mostra onde que está o erro. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela mostra onde você está em falta com Deus. Mas não adianta contender com nós. Você está a perseguir Jesus, porque Jesus, ele diz: aquele que ouve a voz, a mim me ouve. Aquele que ouve a palavra de Deus está ouvindo Jesus falar. E quando Jesus fala, meu irmão, não adianta questionar. Quando Jesus fala, meu irmão, não adianta você tentar ir contra. A palavra de Deus, ela diz que passará os céus e a terra, mas a palavra permanece para toda a eternidade. Os céus e a terra estão reservados para o juízo, e está chegando no final. O seu dia também está chegando no final, mas essa palavra ela não muda. Essa palavra o homem pode não aceitar ela, mas ela continua sendo a mesma coisa. O mesmo Deus que falou não faça imagem de escultura, ele não voltou atrás não. O mesmo Deus que falou não se prostre diante de imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu na terra, ele não voltou atrás nessa palavra. Continua, meu irmão, ela continua. Jesus, ele diz: eu não vim cancelar a lei. Jesus, ele diz: eu vim cumprir a lei. Jesus, ele cumpriu a lei.
Jesus, ele cumpriu a lei. Ele não se prostrou diante da imagem de escultura. Jesus não deu a ordem para fazer imagem de escultura. Os apóstolos pregaram o evangelho de Cristo. Eles não confeccionaram imagem de Jesus. Eles não fizeram crucifixo para poder vender uma proteção, suposta proteção para as pessoas. Então, meu irmão, o evangelho, irmão, ele não mudou. As religiões fizeram a mistura, fizeram a bagunça, fizeram um mix. E assim estão empurrando nas pessoas um falso evangelho. Mas o evangelho verdadeiro é o que está aqui na Bíblia. O que está sendo pregado hoje é conforme a Bíblia. Faça como a igreja de Berea. A igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles examinavam nas Escrituras. Eles ouviam os apóstolos. Eles não ficavam, tá errado. Não é assim não. Eles não ficavam igual bode, dando cabeçada não, amigo. A igreja de Berea não ficava igual bode, dando cabeçada, resistindo à palavra de Deus, não. Eles abriam as escrituras e eles confirmavam para ver se era verdade. A igreja de Berea, quando ouvia falar, por exemplo, imagem, escultura é abominação, é idolatria, eles não ficavam, sai daqui, é mentira, não. Eles abriam as escrituras. E quando eles abriam as escrituras, eles viam que realmente Deus abominava tais práticas. Quando eles abriam as escrituras, eles viam que não existia dízimo. Quando eles abriam as escrituras, eles entendiam que os bêbados estavam indo para o inferno. Eles entendiam que os imorais, os homossexuais estavam caminhando para o inferno. A igreja de Atos, meu irmão, era a igreja que zelava pela palavra de Deus. Não era uma igreja que ficava dando cabeçada, contendendo, questionando e zombando, não. Eles examinavam nas escrituras. Olha só o que vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, e versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Versículo 11. E é isso que alguns têm sido. Então, meu irmão, necessário é se arrepender. Necessário, você que tem praticado essas coisas, é necessário se arrepender. Deus perdoa. Mas quando o homem verdadeiramente se arrepende, quando a criatura está disposta a deixar o pecado, o arrependimento, meu irmão, não é só palavras jogadas ao ar, não é só palavras. O arrependimento é mudança de conduta. O arrependimento muda o caráter. O arrependimento faz o homem mentiroso se tornar verdadeiro. O arrependimento faz o gay se tornar um verdadeiro homem. A palavra de Deus, quando ela é pregada, meu irmão, a princípio ela é confrontante, ela confronta mesmo, mas é porque está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, em Efésios capítulo 5, versículo de número 12, o que eles fazem em oculto é somente dizer, é trevas. Glória a Deus. Olha o que diz, Efésios capítulo de número 5, a palavra do Senhor.